Rogério, hoje nós temos aqui, né? Eu creio que hoje você já abriu porta. Né? Rogério, na casa, ele abriu janela. Nós abrimos porta, mas nós temos aqui hoje abrir caminhos. Ok. Que é o tema hoje que nós vamos trabalhar, né? E nós temos aqui um grande profeta, né? Um grande homem de Deus, João Batista. Ok. Não é? Então nós temos Mateus 3, de 1 a 3, que fala assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quando um general chegava numa cidade com seu exército, antes eles preparavam toda a estrada e arrumavam para esse general chegar. Aqui João estava preparando para um general muito especial, que é Jesus Cristo, o nosso general, Amém. né? Amém. Glória a Deus. Não é isso? Primo de Jesus abriu o caminho para Cristo. Ele preparou o povo para o ministério de Jesus através de seu ministério singular, com coragem, clamando o povo a se arrepender e a vivenciar aquilo que tinha sido chamado a crer. João confrontou pessoas comuns que viviam de forma hipócrita, os fariseus e até o rei Herodes em pessoa, agindo da seguinte forma. Ele foi muito audacioso, né? Foi. Na realidade, Guerra, a palavra de João, ela incomodou e incomodou muito, né? Tanto é que quando nós temos né, uma referência de ministério, o paralelo do ministério de João era como o ministério de Elias, né? Sim. E aí nós vamos ver o próprio Senhor Jesus dizer que Elias já veio, mas é porque João Batista veio, né? E quando João Batista veio, ele veio com a unção ou operando no mesmo espírito de Elias, operando como Elias operava. E o que chamaram Elias? De como Acabe chamou Elias? De perturbador de Israel. Então... Parece nada, não tem nada a ver não, né? Então, se ele veio na mesma unção e veio operando no mesmo espírito, não é? Então, João Batista realmente trouxe uma mensagem de perturbação para a nação. Mas uma mensagem de perturbação conduzindo o povo ao arrependimento e confrontando o povo com relação a uma vida de hipocrisia. E isso não foi só o povo comum. Ele confrontou também os sacerdotes, os escribas, os fariseus e o próprio rei Herodes. Então, a própria conduta imoral de Herodes foi confrontada através não somente da pregação de Elias, que era uma pregação que conduzia o povo ao arrependimento, mas também porque Elias, como profeta, ele censurou, não é, diretamente a atitude que Herodes estava tendo em relação à lei de Deus e ele como rei dando um mau exemplo para a própria nação de Israel. Então, realmente ele fez um grande reboliço. Ele só não fez um reboliço maior porque ele ficou a maior parte do tempo no meio do deserto, né? Se ele não tivesse ficado a maior parte do tempo no meio do deserto, eu creio que ele não abriria só caminhos, não. Ele abriria... E comia sanduíche de gafanhoto? Não, sanduíche de gafanhoto não, porque faltou o pão. Faltou o pão. Só isso. Aliás, sanduíche sem pão, né? Era só o gafanhoto. Para ter o sanduíche, você precisa ter pão de um lado e do outro. E um melzinho para descer o gafanhoto. Não, mas gafanhoto é uma comida saudável. Eu sei. Tô fora, hein? Não, a dieta de João era uma dieta boa. Boa, né? Era.
Gafanhoto, porque gafanhoto é saudável e mel eu não preciso nem falar, né? Maravilhoso. Então... mel é melado. O mel vai, agora o gafanhoto, deixa eu botar. Não, mas é bom sim, um gafanhoto fritinho, uma gordurinha, né? Um celinho. Não, ele não tem isso, essa que é a vantagem do gafanhoto. Né? Não, natural, in natura. Sem gordura trans, sem nada dessas coisas. Então, deve ser gostoso, as perninhas se movendo e você... Não, mas você frita ele primeiro, então assa. Vamos lá, nós temos aqui a participação dos nossos queridos DDD 35, a paz, Senhor, a todos. Queria compartilhar a alegria que estou sentindo em tê-los de volta depois de alguns meses. A minha TV da cozinha era simples, tive que pôr a digital só por causa de vocês, que amo muito, amém. Né? Porque lá dentro é uma outra operadora, Sky. Agradeço muito a Deus por vocês, que já faz parte da minha família. Deus abençoe vocês também. Obrigado pelo carinho, viu? Glória a Deus por isso, né? A gente falando aí em gafanhoto, né? E aí, deu vontade de comer um gafanhotozinho agora, na hora do almoço? O que você acha? É o seu Rogerinho aí. Bom dia, amados irmãos. Amo esse programa, aprendo muito com todos vocês. E como posso fazer com que Deus abra caminhos? Saber o que Deus tem para a minha vida? Segura aí que você vai ouvir logo, logo, viu? Ela é de Contagem, Minas Gerais. Também. Olha, primeiro que nós precisamos... Aí a sua pergunta, na realidade, você faz duas perguntas, né? Uma é como saber que Deus abre caminhos, não é isso? A outra é saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, uma das coisas que nos ajuda muito a identificar a vontade de Deus para nós é aquilo que nós já temos feito e que nos agrada fazer. Normalmente, a gente vai descobrindo o nosso chamado e o nosso ministério, ou o ministério que Deus tem para nós, à medida que nós vamos trabalhando e o quanto de satisfação aquilo vai gerando em nós. Porque esta é uma das características do ministério que o Senhor tem para nós. É a alegria que nós temos em fazer e em servir, né? Então, avalie quais são os dons que você tem. Isso também é importante, porque os dons que você tem vão te direcionar para o exercício do ministério que o Senhor tem para você. E a gente tem uma série de programas específicos com esse foco em relação ao chamado, em relação à vocação, em relação aos dons. Então, entre no site da redesuper.com.br, programa de tudo um pouco, quadro Clínica da Alma, que você vai ter ali, no mínimo, uns 20 temas relacionados com este, e aí você vai poder realmente tirar as suas dúvidas em relação a isso, com certeza, tá bom? Ok. Olha, nós temos que João pregou uma mensagem clara, enquanto os fariseus pegavam a mensagem prolixa, né? A deles era bem prolixa e vazia. E a de João era clara e direta. E aí como é que fica aí essa diferença aí de um para o outro? Clara, né? Específica, direta, confrontadora. Arrependei-vos. Arrependei-vos. É forte, né? E para completar, de vez em quando ainda vinham raça de víboras. Tinha. Isso para acabar de... para você assim, né? Então arrependei-vos, ó raça de víboras. Para isso, só para dar um gostinho a mais. Mas o que faz toda a diferença, Guerra, é que João, ele não trouxe apenas uma mensagem dura. João trouxe uma mensagem dura, sim, mas uma mensagem que levava a algum lugar. Sim. E isso faz toda a diferença. Então, os fariseus levavam a uma religiosidade. E uma religiosidade que nem eles mesmos estavam prontos a viver. João não. João, ele já tinha um estilo de vida que só o próprio estilo de vida de João já confrontava o estilo de vida das outras pessoas e principalmente das autoridades do seu povo. Então, o estilo de vida de João já falava, não é? Porque ele abriu mão de tudo aquilo que ele poderia ter, porque João, ele vinha de uma família que não era uma família qualquer.
João, ele era filho de um sacerdote, então ele pertencia a uma linhagem sacerdotal. E é exatamente um estilo de vida completamente separado e diferente que João leva. E depois, quando ele vem com uma mensagem, ele vem com a mensagem para exatamente confrontar a família de onde ele saiu. Sim. Porque os primeiros confrontados foram exatamente os fariseus, os escribas e os sacerdotes. Então, João, ele era filho de Zacarias, que era sumo sacerdote. A gente vê isso, né? Como que João foi concebido de uma maneira sobrenatural e como que o pai dele, Zacarias, recebeu essa revelação de que ele teria, né? De que ele geraria um filho e da visão do ministério para esse filho. Então, João, ele abriu mão do exercício ministerial que ele tinha direito pela sua linhagem para exercer um ministério totalmente atípico, totalmente diferente. Então a própria condição de vida de João já era uma condição de vida que confrontava a elite, principalmente a elite religiosa, na época de João e na época de Jesus. Agora, a mensagem de João, ela é uma mensagem de confronto, mas ela é uma mensagem que anuncia algo maior. Por isso ele é como um abridor ou preparador de caminhos, Sim. como o próprio profeta Isaías define o ministério e o chamado de João. Então, o que João diz? Arrependei-vos. Mas esse arrependimento tinha um propósito, né? E o propósito não era viver um arrependimento para ser conduzido a uma religião vazia, mas era um arrependimento onde esse arrependimento pudesse conduzir ao povo ao reino de Deus, Sim. porque é chegado o reino de Deus. Com então a certeza. mensagem de João era realmente uma mensagem de confronto, mas uma mensagem de esperança. E como a gente até falou isso nos programas anteriores, inclusive falamos isso ontem, né, no programa de ontem, a respeito da situação e da condição, tanto política, né, como social, que Jerusalém e que Israel vivia, que a nação vivia debaixo do jugo do Império Romano, Sim. debaixo do jugo de Herodes, que era uma outra mão, né, pesada. Nesse momento, o que João está trazendo para o povo? Uma palavra de esperança. Apesar de ser um povo que não tem recursos, um povo que está sendo humilhado, um povo que está oprimido, um povo que está sob o jugo de um Império Romano, um povo que tem sofrido na mão de um opressor Herodes. Ora, há uma esperança, porque há um reino diferente desse, que é o reino dos céus. Graças a Deus. Então, essa palavra de João realmente fazia toda a diferença entre a pregação dos fariseus. Exatamente. Nós temos aqui uma participação do Espírito Santo. Diz assim, olha, tem tudo para dar certo, mas dá tudo errado. Isso em todas as áreas e sempre servindo a Deus. Como aceitar isso com 50 anos de idade, dos quais 34 servindo a Deus? A minha alma está doente, socorro, é o Jonas do Espírito Santo. E aí, Guerra? Rogério, é uma história, né? 50 anos, não é? É uma história. Agora, tem que ter esse conteúdo aí, né, histórico, para a gente ver aonde estão, né, as falhas aí, o que está acontecendo, o porquê disso. Então a gente tem que saber a sua história aí para poder te dar uma resposta, não é? Está muito assim, pouca coisa para a gente poder te responder, não é? O tempo que ele está na igreja e a idade e tudo, e ver o que não está acontecendo. Que talvez você também não está olhando o que está acontecendo. Não é? Muitas vezes a pessoa não olha o que está acontecendo, olha só o que não está acontecendo. Só o que está defasado. Né? Só o que está defasado. Né? Muitas vezes a gente tem que analisar, peraí, o que aconteceu na minha vida de bom? Eu tenho certeza que muita coisa boa aconteceu na sua vida. Uma delas é Jesus na sua vida.
o plano de salvação. Isso aí já é um milagre na sua vida, não é? Isso aí já é um milagre. Agora, as outras coisas, a gente precisa de ter seu histórico para poder saber o porquê desse questionamento seu. Resposta tem, a palavra tem resposta para todas as coisas. Agora, precisamos de ter uma análise disso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.